Mó alegria, mó satisfação estar aqui. Eu e o Rafa tem conversado sobre isso já há um tempo, né? Quando estiver em São Paulo, vamos tentar organizar para a gente estar aqui. Eu tentei vir aqui assistir a Pamela, mas o dia anterior foi caótico e não consegui estar com vocês, mas, enfim, feliz de estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra, mas antes disso eu queria me apresentar. Eu sou o Léo, né? Leonardo Camargo, como o Rafa disse, nem minha mãe me chama de Leonardo, né? Comentei isso com vocês hoje, né? Porque ninguém me chama pelo meu nome mesmo. Me pediram até desculpa de me chamarem de maltrapilho ontem. Eu sou o Léo, eu sou educador social. Eu trabalho em unidades de acolhimento, trabalho em unidades socioeducativas, faço rodas de conversa, alfabetização, direitos humanos, troco ideia, né? Troco ideia. Mas eu gosto de definir quando eu pergunto o que o educador social faz. O educador social sonha junto, né? Acho que meu trabalho é esse, sentar, ouvir histórias, contar histórias e sonhar junto com a molecada. E essa palavra que eu trouxe hoje aqui é fruto de, literalmente, de conversas pastorais com o Daniel e com a Juliana, né? Eu sempre estou muito atento, né, às conversas que eu tenho, que as pessoas falam comigo, observando, traduzindo. E essas conversas que eu tive nesse final de semana me causaram algumas inquietações, né? Então, a primeira coisa que eu penso que essa mensagem é para mim, né? E eu espero que possa fazer sentido para vocês também. O texto de Mateus. Não se preocupe, eu vou ser breve, né? Apesar de ter me convertido na Assembleia de Deus, eu passei muitos anos na Presbiteriana, né? Então carrego comigo ainda a frieza metódica de falar pouco. Mateus 22, do verso 1 ao 14, é uma parábola muito conhecida. O irmão falou que ia até colocar o texto aqui, né? Enfim. Jesus voltou a falar em parábolas aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo. Ele dizia: o reino do céu é como um rei que preparou a festa de casamento ao seu filho e mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: fale aos convidados que eu já preparei o banquete. Antes de eu continuar lendo, interessante nesse texto que como ler esse texto. Uma vez eu ouvi o Caio Fábio dizer que quando a gente lê a Bíblia, a gente geralmente, eu sempre me pergunto isso, às vezes eu vejo como o movimento evangélico se movimenta no Brasil, as coisas que eles defendem, uma parcela significativa, eu falo assim, cara, que Bíblia esse povo está lendo? Não é possível, né? A gente se pergunta isso, né? Como é que ele está lendo ali e ele se enxerga no lugar do discípulo, não no lugar do fariseu, né? E o Caio, nessa época, através de um vídeo, me provocou a pensar: leia a Bíblia como se você estivesse no lugar do fariseu, quando você estivesse no lugar do outro. E o que você acha que é você, é o outro, e que o outro seja você. Então, quando a gente lê esse texto está falando sobre a estrutura religiosa de Israel, né? Está falando sobre como eles se organizavam, né? Esse rei nessa parábola é Deus, e como as pessoas elas têm vivido muito mais a experiência da imagem que se cria a partir dessa ideia de ser cristão do que propriamente a radicalidade que o Evangelho nos apresenta. E a gente sempre enxerga esse texto aqui, ele está falando da estrutura religiosa, está falando dos fariseus, eles estão falando dos fundamentalistas, eles não estão falando de nós, como se nós não fôssemos um corpo. E eu fico pensando nesse campo. O Espírito baixo. Download aí, ó. Eu fico pensando... Quando eu leio esse texto, eu não enxergo mais os fundamentalistas nesse texto. Eu enxergo o campo que eu estou inserido.
né? Como a gente como a gente julga eles e critica por eles terem se entregado completamente às regras, à doutrina, empacotado Deus dentro de uma teologia, formatado Deus dentro de uma teologia, e como a gente, de certa forma, está fazendo a mesma coisa, como a gente tem buscado, em nome da autoimagem, né, se desviado do propósito. O Daniel me falou algo interessantíssimo no final de semana. Ele falou assim, ele falou um monte de coisa para mim, e no final ele falou assim, a questão é como encarnar isso concretamente na vida. Como encarnar esses corpos violados, essas histórias, essas narrativas, e encarnar, se desdobrar na vida. E eu fico pensando e me questiono, pensando assim, caramba, mano, às vezes a gente está tanto tempo nessa parada que a gente entra num looping, de uma forma robótica de fazer a parada acontecer. E eu me pergunto às vezes se é realmente por Jesus no final de tudo. Se perguntar no final do dia, porque a Bíblia vai dizer, e é o texto que eu mais amo da Bíblia, que é Mateus 25, que todo mundo conhece: quando eu tive fome me deram de comer, quando eu tive sede me deram de beber, quando fizemos por ti, quando fizeste aos pequeninos, né, aos excluídos, fizestes a mim. E se realmente a gente acredita nisso, porque a gente tem um discurso no lado de cá, talvez o lado mais progressista, de que Jesus está no outro, Jesus está no próximo, Jesus está no excluído, Jesus está no pobre. A gente viu bastante isso no final de semana. E eu me pergunto o quanto isso realmente se materializa, se encarna na realidade da nossa vida mesmo, da nossa caminhada. Eu troquei uma ideia com uma irmã lá da minha igreja, eu sou da Redenção Baixada, lá em Lópolis, Pastor Vlad, e ela me disse o seguinte, ela disse: Léo, eu faço todo mês eu faço um trabalho num abrigo com crianças e tal, há muito tempo, mas eu confesso que quando eu recebo o convite do abrigo, que eu faço uma vez por mês apenas, a primeira coisa que eu olho no informativo é o horário que vai acabar. Mas a gente vive pregando que Jesus está naquelas crianças. A gente quer realmente ter um encontro com Jesus? Ou a gente quer viver com esse Jesus que a gente tanto critica, o Jesus abstrato, o Jesus que está distante, o Jesus da fé, que é muito legal vir para a igreja? E eu fiquei me perguntando isso assim, eu falei, caramba, mano, quantas vezes eu fui para a unidade de acolhimento torcendo para dar 7 horas da noite e ir embora, esquecer que aquele lugar existe. E eu sei que isso é muito humano, gente. A gente se cansa mesmo, isso aí, né? E às vezes eu penso que eu preciso voltar ao caminho, fazer uma manutenção dessa minha fé em Jesus Cristo, né? De realmente caminhar com esse Jesus pobre, sabe? Esse Jesus LGBT, esse Jesus excluído, esse Jesus marginalizado. Que não seja um encontro que a gente troca de calçada quando veja ele, sabe? Que a gente realmente possa viver essa radicalidade. Eu trouxe uma colinha porque eu sou dislexo, e eu falei, eu vou esquecer completamente tudo que eu ia falar lá. E esse texto vai dizer que, a segunda parte dele, que os excluídos foram chamados para o reino. O reino muda de rota aqui. Ele fez um convite e o convite foi negado. E a gente sempre acha que quem negou o convite são os fundamentalistas. Então o convite veio para nós, a gente encara assim, né? O reino de Deus mudou completamente de rota aqui. Mas eu me pergunto se a gente realmente está aceitando esse convite para ir à festa. Ou se a gente não está reproduzindo uma outra lógica, aliás, a mesma lógica, de trabalhar a nossa persona. Esse texto é polêmico, né? Porque ele vai dizer que aqueles que foram chamados, eles foram chamados para uma nova justiça. E curioso que no final desse texto, ele encontra uma pessoa que está bem vestida na festa. E o rei manda perguntar quem é aquela pessoa ali e tal. Por que ela está com aquelas vestes e tal.
e essa pessoa é excluída da festa. Porque essa pessoa, na verdade, ela não vestiu a camisa do evangelho mesmo, sabe? Eu tenho pouco tempo de convertido assim. Para mim é muito, né? Apesar de ser quase um idoso, um jovem senhor, né? Eu tenho 17 anos de caminhada de conversão, 15 anos de atuação, 10 anos com pessoas em situação de rua, 5 anos em acolhimento institucional. E eu me pergunto ainda todo dia se, no final do dia, se é realmente por Jesus ainda. Ou se não é pela imagem criada do Léo Maltrapilho que ao mesmo tempo que me adoece, me faz muito bem. Porque eu sou um cara vaidoso, né? Recebo inúmeras mensagens, fui muito abraçado, tirei um monte de foto antes na igreja lá na Ibabe lá. Né? A gente sai do Rio de Janeiro e a gente vai ser estrelinha, né? No Rio de Janeiro, não, no Rio de Janeiro... Quem estuda a fila do pão, né, no Rio de Janeiro, né? Fico feliz com o carinho das pessoas. Mas eu fico me perguntando se no final do dia se é só por isso. Ou se realmente é por Jesus. Eu tive muitos encontros com Jesus, né? Não tenho certeza, né? Eu tenho esse anseio, né? Eu sou filho da igreja, assim. Eu não cresci no lar cristão, me converto com 20 anos, mas eu me sinto filho da igreja, assim, porque eu sou apaixonado pela igreja, tá ligado? Apaixonado pelo evangelho de Jesus. E eu sempre tive esse anseio de ter encontros com Jesus. Eu tive alguns. E tive muitos que eu poderia ter tido de que eu troquei de calçada. Eu preciso me reconhecer nessa minha hipocrisia, na minha contradição. Tem uma história que eu já contei muitas vezes, que isso faz muitos anos. Eu morava em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu estava saindo de um culto do Antônio Carlos Costa, onde ele pregou o Sermão da Montanha. E eu passei pelo buraco de Campo Grande, embaixo da linha do trem, e tinha uma família em situação de rua, uma família inteira. Devia ter umas 6 pessoas. E eu senti no coração de perguntar para aquelas pessoas se elas queriam ir lá para casa. Eu pensando, é isso mesmo, Deus? Pelo amor de Deus. Eu falei, Jesus. Aí atravessei, cheguei do outro lado, esperando a van. E eu fiquei com uma inquietação muito grande. Eu falei, cara, eu preciso voltar lá. E eu voltei lá e fiz a pergunta mais idiota do mundo para uma família que estava na rua, se eles queriam um teto, né? E eles aceitaram na hora, a gente foi lá para casa. E você pode pensar assim, caraca, o Léo é homem de Deus pra caramba, mano. Levou uma família inteira para casa, situação de rua e tal. Meu irmão, foi um inferno. Foi um inferno, mano. Sabe aquele parente que vai para sua casa, que se não tiver maior tempão, chega na sexta-feira, aí chega no domingo, já arrumando as coisas, vai embora, tu pensa, ai, eu gosto dele, amo, mas quero voltar para minha privacidade, quero voltar para... né? E com menos de um mês lá, eu já estava com eles lá em casa, eu estava morando no meu quarto já. Eu passava, chegava do trabalho, dava boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, entrava no meu quarto, bum, trancava a porta e ficava no meu quarto, estava morando dentro do meu quarto. E eu comecei a me questionar, porque eu era um cara muito religioso, no sentido de que eu era um cara que, eu falo que diante de Deus, que eu pegava às 7 horas da manhã no trabalho, mas eu levantava às 5 da manhã para ler um salmo, para orar e para ler a Bíblia. Todo santo dia. Eu ia para o trabalho, chegava 1 hora antes de bater o cartão, eu sentava lá embaixo onde batia o cartão e lia a Bíblia. Todo santo dia. Eu era esse cara que fazia seminário, que pregava em um monte de lugar e falava do amor de Jesus, da graça de Jesus, mas chegava em casa e nem olhava para a cara daquelas pessoas, que eu tinha me arrependido profundamente de ter levado aquelas pessoas para minha casa. E eu comecei a me perguntar, Senhor, me dá um coração novo, porque eu sou um mentiroso. Porque no final de semana eu prego, eu falo do teu amor, mas eu não amo essas pessoas que estão na minha casa. O meu sentimento queria que elas fossem embora. Mas eu também sou tão covarde que eu não tenho nem coragem de fazer isso. E eu comecei a orar a Deus pedindo um coração novo. Senhor, me dá um coração novo, me dá um coração novo, me dá um coração novo. Eles moraram 1 ano e meio comigo quase.
E eu tive muita ajuda da Igreja Universal do Reino de Deus nessa época, com acompanhamento jurídico para a família conseguir os benefícios que eram direito deles, né? Enfim. E eu percebo que na minha caminhada cristã eu preciso voltar sempre para o começo, fazer essa manutenção de pedir um coração novo. Porque só um coração novo vai organizar o caos dentro da gente. A gente está pensando o Evangelho numa dimensão de uma estrutura de país, de nação. Só que a gente não pode aceitar a tentação no deserto do poder. Por mais tentador que seja. E para encerrar, eu queria dizer que, pela graça de Deus, é possível a gente mudar de percurso. É possível a gente voltar para esse primeiro amor. E que todas as vezes que a gente se sentir perdido, o Senhor estará lá para nos ajudar a atravessar essa rua. Eu tenho muitas crises de fé. E certa vez eu estava no trabalho, eu estava trabalhando com um menino considerado extremamente problemático. Ele era muito violento e ele tinha surtos de esquizofrenia e tal. Certa vez ele arrumou uma confusão com o coletivo, como a gente chama, com os meninos da unidade. E ele pulou o muro para não ter agredido, né? E todos os meninos da unidade pularam o muro atrás dele. 15 meninos pularam o muro atrás dele para agredir ele. E estava eu e uma educadora. E ela ficou na casa, eu fui correndo, abri o portão, eu fui correndo atrás dele. E consegui chegar a tempo, enquanto os meninos estavam já batendo nele. Eu entrei na frente, a gente apanhou junto lá, né? E eu segurando ele. Depois ele juntou tanto cuspe, catarro na boca, e ele cuspiu na minha cara. Isso depois de eu ter apanhado junto com ele, por ele. Ele costa na minha cara e minha cara fica escorrendo o catarro. E eu consegui levar ele até o CAPS, a gente conseguiu o atendimento lá, na emergência e tal. E eu moro 2h30 de casa, né? Do trabalho, né? Ou seja, eu cheguei em casa daquele dia, acho que quase meia-noite, 1h da manhã. E no dia seguinte eu tinha que ir lá apurar os fatos, não era meu plantão, mas eu fui na unidade. E quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi ele. Ele olhou pra minha cara assim e ele abaixou a cabeça, achando que seria o fluxo normal, que eu iria dar uma bronca nele, não olhar para ele, mas eu estava com esse espírito mesmo. Eu cheguei lá e falei assim: eu não vou nem olhar para a cara desse moleque hoje. Hoje eu estou atravessado, estou cheio de ódio. Agora eles falam, estou cheio de ódio, né? E quando eu olhei para ele assim, Jesus falou para mim assim: abraça ele, que ele também é filho amado. E quando eu abri o portão, a primeira coisa que eu fiz quando olhei para ele, e ele retraído, eu abri os braços para dar um abraço nele. Acho que a última coisa que ele imaginava que eu poderia fazer, eu também. E ele correu e me deu um abraço e falou: perdão, tio, perdão, tio. Eu falei: não tem nada que perdoar não, filho. Eu te amo. E tem momentos que a gente não ama, e tudo bem. Mas a gente só tem essa capacidade de amar o outro quando a gente está com o coração em Cristo Jesus. Então, meu convite hoje é que a gente tenha uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa militância. E se realmente ao fim do dia, a poeira que cobre a gente é a poeira das sandálias de Jesus. Queria agradecer, queria fazer uma oração para a gente terminar. Queria pedir que vocês curvassem suas cabeças comigo. Queria pedir: Senhor, diante da Tua presença, Pai, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão por muitas vezes nós nos colocarmos como o ídolo a ser adorado, Senhor, e não a Ti, Senhor, a ser louvado através da nossa vida, da nossa prática, das nossas ações, das nossas atitudes. Tudo está consumado, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que nos dê um coração novo, Senhor, porque muitas das vezes mudamos de rota, Senhor.
E às vezes não são bons caminhos, Pai. Que a gente possa verdadeiramente, Pai, ansiar, não só pelos lábios que honram a Ti, mas um coração que está distante, mas talvez possamos honrar menos com os lábios, Senhor, e ter um coração mais próximo de Ti, Senhor. Que possamos se relacionar com as pessoas, Pai, como se estivéssemos relacionando contigo, Pai, porque eu creio que estamos sim se relacionando contigo, Senhor. Que possamos amá-lo, Senhor, assim como o Senhor nos ama, Pai. Que possamos, apesar das nossas festas, das nossas ofertas, das nossas celebrações, das nossas músicas, que possamos verdadeiramente fazer fluir rios de água viva, Senhor. Que possa fluir como um ribeiro eterno, Pai, a Tua justiça, Senhor. E que as Tuas vestes, Pai, que nós lemos nesse texto, Pai, sejam verdadeiramente as vestes do amor, as vestes da justiça, Pai. Que possamos viver a radicalidade do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, amém.